Bem, irmãos, bom dia. Vamos começar o nosso estudo do Apocalipse, capítulo 11, de 1 a 19, falando sobre as duas testemunhas no período da grande tribulação. A palavra do Senhor nos diz, vamos ler? Muito bom estarmos juntos, como é que eu digo mesmo? Nós estarmos reunidos, mas cada um em suas devidas residências, para estudarmos a palavra de Deus e para adorar ao Senhor. Nós queremos agradecer a dedicação, o empenho do nosso irmão Leonardo, né? Que Deus continue abençoando. A lição de hoje foi uma bênção de grande interesse espiritual, falando sobre a bondade de Deus e os descaminhos maldosos e pecaminosos dos homens. E foi um estudo muito enriquecedor. Deus continue abençoando o irmão Leonardo Sampaio. Muito bem, vamos à leitura da palavra do Senhor. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, que não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Outra designação para os 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Está se referindo aqui ao anticristo. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Aqui são representações de Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então, meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós destacamos a respeito dessas duas testemunhas aqui do Apocalipse, capítulo 11, é que Deus
não fica sem suas testemunhas sobre a terra. Isso tem sido fato desde que o homem é homem. Deus sempre tem levantado pessoas para exercerem o ministério profético, para falar de Deus, no lugar de Deus, aos homens. É esse o sentido da palavra profetês do grego. Né? Então, fala pró, o prefixo pró, quer dizer, no lugar de alguém, e fetéis, né? Que vem de uma raiz que quer dizer falar. Então, é aquele que fala no lugar de outra pessoa. No presente momento, na presente era ou época, Deus fala aos homens através de suas testemunhas, que somos nós, a igreja. Né? Jesus Cristo disse isto em Atos, capítulo 1, verso 8. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na presente era, nós somos as testemunhas de Deus para pregar o Evangelho para a nossa geração, para o mundo. A igreja não pode fugir desse desiderato, desse propósito. Nós temos, olha aí, aquilo que essas duas testemunhas de Deus terão no período da grande tribulação, nós temos hoje. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Temos o poder do Espírito para termos coragem, disposição para pregar o Evangelho ao nosso povo, à nossa nação. Durante o período da grande tribulação, voltando lá para Apocalipse 11, Deus vai levantar, ele diz assim, as minhas duas testemunhas. Tá? Diz aqui, darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, a palavra testemunhas vem de uma palavra grega que quer dizer Marte. Marte. Martiria, do grego. Tá? O Marte é o proclamador de verdades, de coisas que viram ou experimentaram ou que ficaram sabendo. Tá? E cabe muito bem aqui, neste contexto. Jesus Cristo é chamado de testemunha fiel aqui no Apocalipse. A sua igreja também é uma testemunha fiel das verdades eternas do Evangelho. E Deus vai ter aqui agora duas testemunhas para exercer o ministério profético, o pior período da história humana, que é o período da grande tribulação. Observe que este é um período considerado como angústia de Jacó, um período de dores, período de grande sofrimento, de perseguição contra o povo de Deus. A abertura do capítulo 11 mostra João tendo uma visão do anjo medindo o templo. Né? O templo, o altar e os que nele adoram. Diz assim: não meças o ádrio, aquela parte externa do templo, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 3 anos e meio. Então, essas testemunhas vão surgir neste período de grande tribulação, quando os gentios estarão pisando no santuário.
né, na cidade santa. Estarão desencadeando e colocando a abominação da desolação, como dizia Daniel e Jesus Cristo no sermão escatológico, profanando o templo. Quando nós lemos, irmãos, Apocalipse capítulo 11, não há como não fazer uma relação com o livro de Zacarias. Né? Na área da linguística, nós chamamos isto, que é um dos fatores da textualidade, que faz com que um texto seja um texto. São 7 desses fatores, como nós ensinávamos na universidade. Esse fator é a hipertextualidade, o diálogo entre textos. De fato, não há como ler capítulo 11 sem estar pensando em Zacarias. Por sinal, o pastor Hernandes Dias Lopes está lançando esses dias um novo comentário das Escrituras, que ele está comentando todos os livros da Bíblia. Está lançando o livro Zacarias. E o subtítulo é O Apocalipse do Antigo Testamento. Então, eu ainda não li, acho que, não sei se se a obra já está disponível nas livrarias, mas dá para entender por que ele chama Zacarias do Apocalipse do Antigo Testamento. Eu preferia dizer que o Apocalipse do Antigo Testamento é Daniel, né? Mas há uma íntima relação aqui em relação às visões de Zacarias, em que João faz uma releitura. João tem essa visão como uma reafirmação profética, tá, das profecias de Zacarias. Vamos analisar, por exemplo. Observe aí Zacarias capítulo... Eu vou ler só 2 partes de Zacarias, capítulo 3 e capítulo 4. Melhor, capítulo 2 e capítulo 4. Observe o capítulo 2. Na minha versão, o título é A Terceira Visão, Jerusalém é Medida. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Então ele vai medir Jerusalém. E justamente aqui nessa profecia, Deus promete fazer com que o seu povo retorne à sua terra. E que Deus estaria ao lado, ao redor do seu povo, protegendo e abençoando. Então Deus diz aqui, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Tá? Israel é a menina dos olhos de Deus. Por isso que nós, dispensacionalistas, premilenistas, entendemos que este período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, é o período em que Deus vai cumprir as suas promessas em relação ao seu povo de Israel. A partir do momento que a igreja for arrebatada, então o anticristo se revelará e começará o período da grande tribulação. Muito bem, meus amados. Agora, observe que lá em Apocalipse capítulo 11, João está fazendo uma releitura de Zacarias capítulo 2. E agora, no capítulo 4, a quinta visão, o castiçal de ouro.
E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Tá? Ora, é uma profecia incrível, notável. Essas 2 oliveiras, essa visão de Zacarias, naturalmente que tem a ver com 2 personalidades de grande importância que estavam na linha de frente na reconstrução de Jerusalém após o retorno do cativeiro babilônico. E se refere a Josué, o sumo sacerdote, e o governador de Judá, Zorobabel. Tá certo? Então, lá no versículo 14, 13 e 14, e ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Você pode imaginar como era o castiçal visto por Zacarias? Eu fiquei aqui pensando, ele viu um castiçal todo de ouro. Na parte de cima, um vaso de azeite. E ao lado deste azeite, 2 oliveiras. E saía um canudo deste vaso para cada uma das lâmpadas. Você sabe que um castiçal tinha 7 braços, 7 lâmpadas. João vai usar o candelabro como símbolo da igreja. Vai usar as 7 lâmpadas do candelabro como símbolo do Espírito Santo. E essas 2 oliveiras ao redor do candelabro, sendo mantidas pelo azeite que sai daquela vasilha. Eu vou mostrar, eu fiz uma cópia dessa imagem que Zacarias desenha aqui no capítulo 4. Vou mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar para ver. Está vendo aqui? Vou aproximar. Está dando para ver aí, né? Observe o candelabro com 7 hastes. Na parte central, um vaso. Olha aqui. Tá? Um vaso de azeite com canudos ligados às hastes, às lâmpadas. E 2 oliveiras. Está dando para ver aí? Alguém escreve aí no chat. Está dando para ver? 2 oliveiras ao lado do candelabro. Muito bem, Leonardo. Está aqui. Hã? Olha o candelabro. Uma visão bastante sofisticada do candelabro judaico. Né? E aí a gente retorna para o capítulo 11 do Apocalipse. Né? E não dá para ver que João está fazendo uma releitura de Zacarias, capítulo 4? Ele vai dizer, versículo 4, voltando para Apocalipse 11, 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Usa a mesma expressão de Zacarias. E eles seriam capacitados com poder sobrenatural. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Vão ter um poder incrível. Estes têm poder para fechar o céu, assim como Elias, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, como fez Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, como fez Moisés. Todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará.
mas eles só serão mortos depois que cumprirem o seu ministério. Tudo está dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Nada foge à soberania de Deus. Ora, há muitos textos nas Escrituras mostrando que Jerusalém, só para concluir aquela primeira parte, seria perseguida e pisada pelos gentios. Tá? Em Mateus 21, 43, Jesus Cristo disse: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os devidos frutos. Em Lucas 21, 24, alguém escreva por gentileza aí, Lucas 21, 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja completado a plenitude dos gentios. Ou seja, o número... desligar aqui, espera um momento. E na versão inglesa diz assim: até que haja completado o número dos gentios. Então, o que João vê aqui é uma reafirmação do ensino de toda a Escritura, das profecias do Antigo Testamento e dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Falando das duas testemunhas. Por que duas? E não 3, 4 ou 5 ou uma multidão? É provável que haja uma relação com o ensino das Escrituras. Vai começar lá do Antigo Testamento, de que o testemunho só teria validade a partir de duas ou mais testemunhas. Está escrito em Números 35, verso 30, Números 35, 30. Cadê que eu não estou vendo ninguém colocando aqui do lado no chat? Números 35, 30. Diz assim: todo aquele que matar alguma pessoa, conforme o depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Vamos ver outro texto. O texto básico mesmo está aqui, em Deuteronômio 17, 6. Deuteronômio 17, 6. 17, 6. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. No Novo Testamento, em Mateus 18, 16, Jesus Cristo ensinou sobre a necessidade de você ganhar o seu irmão. Se alguém cometeu alguma ofensa contra você, vá lá e tente ganhar o seu irmão. Se não conseguir, olha como é que Jesus Cristo ensina, o que é que ele fala? Mateus 18, 16. Ele diz: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E em Hebreus 10, 28, está escrito: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Então, é um ensino que está presente em toda a Escritura. Né? Então,
O que isso quer dizer? Em Lucas, capítulo 10, verso 1, observe bem, Lucas 10 primeiro. Lucas 10 primeiro. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde eles havia de ir. Ou seja, missões se faz melhor em comunidade. A gente tem essa responsabilidade de pregar individualmente. Mas, mas Jesus Cristo vai mostrar que um método melhor. E esse método melhor é fazer evangelismo, é fazer missões em comunidade. Quando nós estamos juntos, nos tornamos mais fortes e mais animados para fazer a obra do Senhor. Então, Deus vai levantar duas testemunhas durante o período mais crítico, provavelmente na segunda metade do período da Grande Tribulação, que vai ser uma época de perseguição do anticristo e não de paz, tá? Para exercer o ministério profético durante este período um período crítico, um período de grave materialismo e sentimento anticristão, em que se desencadeará uma perseguição tremenda contra aqueles que se opuserem ao anticristo. Vocês podem imaginar o que seria mais ou menos como Lutero se levantando contra o Papa em pleno século XVI, quando o Papa tinha poder de vida ou morte sobre todos, até sobre os reis e imperadores. Então, é este o poder que eles vão ter, justamente neste período em que o anticristo terá um controle total sobre as vidas humanas e sobre o Estado. Quem são essas duas testemunhas? De fato, é como o pastor Evaldo me disse ontem, eu pedi a Evaldo que fizesse um áudio. Eu vou pegar esse áudio e colocar no grupo da igreja aí. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no canal da Ebrene. Evaldo disse, a respeito de quem são essas duas testemunhas, não podemos dogmatizar, não podemos afirmar com certeza, porque o próprio texto não declara, não diz quem são, mas estabelece alguns parâmetros, algumas características do ministério deles. Isso nos faz nos lembrar de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, eles se vestem de saco. E quem era que se vestia de saco nas páginas das Escrituras? Elias, Eliseu, João Batista, profeta. Então, essas duas testemunhas serão profetas, esse estilo dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas não sabemos, de fato, quem são eles. Existem várias interpretações. Eu destaco aqui 5 interpretações, 5 hipóteses ou teorias sobre quem sejam essas duas testemunhas. Vamos lá. A primeira, irmãos, a primeira interpretação defende que essas duas testemunhas são simbólicas, são representações das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Uma representando o Antigo Testamento e outra representando o Novo Testamento. As duas testemunhas são referências simbólicas, utilizadas pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central das Escrituras reveladas no Antigo e no Novo Testamento. Eles dão a entender que a palavra de Deus vai ter um ministério ainda forte no período da Grande Tribulação.
Mas não há nenhuma evidência de que João esteja se referindo, de fato, ao Evangelho, às Escrituras, como as duas testemunhas neste período. A segunda interpretação, e que tem sido muito comum na teologia reformada, para observar que, até onde eu conheço, os teólogos reformados, vários deles, a maioria, interpreta essas duas testemunhas como representações simbólicas da igreja. Isso quer dizer que a igreja vai estar presente ainda no período da grande tribulação, que a igreja vai ver o anticristo, vai estar na época do anticristo. Se você pegar a obra, o Apocalipse do Hernandes Dias Lopes, ele defende essa ideia. Se você pegar a obra de outros autores de linha reformada, como eu estou lendo, essa semana eu comecei a ler a obra do Grant Osborne. A obra tem 1000 páginas. Eu falei com o Evaldo, o homem escreveu 1000 páginas só sobre o Apocalipse. E a Evaldo vai dizer assim, e cheia de erros. E, de fato, aqui, quando ele chega nessa parte das duas testemunhas, ele vai mostrar que essas testemunhas representam a igreja cristã, que vai exercer o ministério profético durante o período da grande tribulação, que vai sofrer perseguição por parte do anticristo e que vai ser morta pelo anticristo. Porque essas duas testemunhas serão mortas. E ao terceiro dia, quando o anticristo achar que teve vitória, vai perceber que ninguém pode matar a igreja e que a igreja vai ser ressuscitada no terceiro dia. Então, eu acho bastante incoerente, embora tenha toda uma sofisticação na argumentação deles, eu percebo isso. Tá? Se você analisar Daniel, por exemplo, Daniel vai dizer que o anticristo vai se levantar e vai perseguir os santos, e vai matar os santos. A terceira teoria diz que essas duas testemunhas são cristãos desconhecidos. Diz assim, não serão personagens bíblicos conhecidos. Eles serão cristãos, ainda que anônimos, que serão levantados por Deus no período final da grande tribulação. Estes dois cristãos vão exercer um ministério muito, muito importante e especial. Eles atuarão no espírito e no poder de Elias e Moisés, mas não serão eles próprios. Isso seria algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista, em Lucas 1,15. Tá? Lucas 1,15 a 17. 1,15 a 17. Porque será grande diante do Senhor, falando de João Batista. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E essa terceira interpretação mostra que essas duas testemunhas serão cristãos anônimos que atuarão na virtude de Elias, ou seja, com o mesmo poder que Elias e que Moisés tinham. A quarta interpretação defendem que essas duas testemunhas referem-se a Enoque e Elias. E o argumento não passaram pela morte e provavelmente terão que retornar para que possa experimentar a morte como nós experimentamos. Aí Evaldo diz, mas é uma argumentação muito, muito fraca, porque durante o período da grande tribulação, no arrebatamento, eles serão transformados, assim como Enoque e como Elias o foram. Isso quer dizer que aqueles que participarem do arrebatamento serão naturalmente candidatos a serem
uma dessas duas testemunhas. E a quinta e última interpretação é de que essas duas testemunhas dizem respeito a Moisés e Elias. Tudo indica que, pela descrição dos milagres que eles fazem, que na mente do autor ele estava pensando em profetas, assim como Moisés e Elias. Pastor Evaldo, em sua exposição escatológica, defende justamente esta corrente. E acho que a maioria dos crentes também interpretam assim, de que essas duas testemunhas se referem a Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, todo o Antigo Testamento. Tá? As características que João dá aqui nos fazem lembrar dessas duas grandes personalidades do Antigo Testamento. Por exemplo, elas poderão ferir a terra com toda sorte de pragas, converter as águas em sangue, tem poder para fechar o céu para que não chova, faz nos lembrar mesmo de Moisés e Elias. Ademais, em Mateus 17:3, abram aí, lá no Monte da Transfiguração, quem era que conversava com Jesus Cristo sobre a sua morte iminente? Está escrito aí. Justamente Moisés e Elias. Há um outro argumento. Se você pegar Malaquias, capítulo 4, Malaquias 4, 5 e 6, 4, 5 e 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está profetizado que antes da vinda de Cristo, ou seja, no período da ação, Deus enviaria Elias, ou alguém no espírito de Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, há vários subsídios bíblicos que direcionam a esse tipo de interpretação de que essas duas testemunhas são representações de Elias. Mas, naturalmente que não podemos dizer com certeza. A gente estuda o texto bíblico fazendo algumas ilações e comparações entre textos bíblicos. O certo, meus irmãos, precisamos atentar para o detalhe. O importante na ótica de João não é quem são essas pessoas, mas o que elas farão. E eu escrevi aqui: essas duas testemunhas pregarão o evangelho no pior momento da história humana, no período da grande tribulação. Hoje, não temos tanta perseguição assim. Não temos tanta interferência do Estado sobre a igreja. Pelo menos no Brasil, alguns países comunistas, isso é fato. Ocorre hoje graves perseguições nos países comunistas, nos países muçulmanos, em algumas tribos da África. Mas nós, no Brasil, temos liberdade para pregar o evangelho, para fazer discipulado, para investir na obra missionária. E o que é que nós temos feito? O que é que a igreja está fazendo? Quanto é que a igreja está investindo em evangelismo e missões? É isso que a gente coloca hoje. É essa a mensagem de Deus para nós hoje. Vamos pensar nisso. Quanto é que nós estamos investindo em termos de vidas e de dinheiro na obra missionária? Nos projetos de evangelismo? Muito pouco, muito pouco.
O que é que essas duas testemunhas farão? Denunciarão os erros e pecados do povo e do anticristo. Ele vai se opor ao anticristo. Numa época marcadamente anticristã, exercerão seu ministério com coragem e poder sobrenatural. Finalmente serão executados pelo anticristo em Jerusalém. Jerusalém, neste período, é uma amálgama daqueles países do tempo bíblico que eram símbolos da corrupção, da grande Babilônia. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Cadê? Versículo 8. Que se chama Sodoma, ou seja, Roma e Egito. E, de fato, durante o período da grande tribulação, Roma e Jerusalém vão ser um país só, digamos assim. Vão dar apoio ao anticristo, depois o anticristo vai se voltar contra Jerusalém. E o anticristo vai matar as duas testemunhas. Seus corpos serão deixados ao léu em praça pública, insepultos, não serão sepultados. E o povo fará festa, porque esses homens atormentavam as suas vidas com a pregação da verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Estamos fazendo isso hoje. Finalmente, o capítulo 11 encerra com uma boa notícia. Observe que o Apocalipse não é um livro rigorosamente cronológico. Após falar sobre a morte das duas testemunhas, há o toque da sétima trombeta. É a última trombeta de Deus. É aquele momento que vai ser retomado no capítulo 19, no toque da última trombeta, quando finalmente Jesus Cristo descerá com os seus santos para inaugurar o milênio. E o versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. A igreja faz isso. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tá? A gente finaliza o capítulo 11 com essa visão gloriosa da volta do Senhor Jesus Cristo para reinar no mundo. Meus amados, essa volta, só mais uma palavrinha, está aqui no verso que é importante. A Bíblia diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como é o restante? Sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. E diz assim, verso 18: e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos. É verdade, esse período da grande tribulação é o tempo da ira de Deus. Para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. A volta de Cristo é tempo de juízo sobre o mundo, mas para a igreja é tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos, e aos que guardam o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos neste dia. Logo mais à noite eu vou pregar uma mensagem muito interessante sobre lições que a volta de Jesus Cristo nos ensina. Deus abençoe.